Olá, gente, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui de volta para discutir mais um assunto super importante para a nossa vida. Então, como vocês já devem ter visto em algum lugar dessa tela, o tema de hoje é como construir uma rotina ou uma nova rotina. Então, a gente vai ver todos os passos, o que é necessário, quais as habilidades são importantes para a construção dessa rotina, todos esses aspectos que permeiam a ideia de rotina. E hoje a gente vai estar iniciando, né, com este vídeo especificamente, é uma série bem legal chamada Convidados e Convidadas Especiais. Então, enquanto durar esse momento, a gente vai ter sempre um convidado ou uma convidada que seja especialista falando sobre o tema do dia. Mas antes da gente continuar, por favor, se inscreve neste canal, dá o seu like, compartilha e ative também o sininho, porque assim você recebe todas as notificações e sabe quando a gente coloca algo novo aqui para vocês. Então, para começar a discussão sobre essa questão da rotina, eu trago aqui um pequeno desafio para vocês. E aí, o que você pensa sobre rotina? É quando alguém diz a palavra rotina, o que vem primeiro na sua mente? Eu acho que isso é um momento assim legal para a gente pensar isso, e talvez seja até a primeira coisa para poder a gente partir para a discussão que a gente pretende fazer hoje. Pois é, algumas pessoas, elas entendem a questão da rotina como algo duro, algo pesado, algo que, na verdade, deixa a vida completamente sem graça. Por isso, muitas vezes a gente escuta, saia da rotina, faça alguma coisa diferente, talvez você vai se sentir mais melhor, vai sentir um bem-estar, alguma coisa nesse sentido. E quando a gente começa a estudar a questão da rotina, a gente vê que não é bem isso, né? Que a palavra rotina e tudo que ela traz, na verdade, ela tem uma intenção completamente diferente. E o nosso cérebro, ele gosta dessa questão de saber o que vai acontecer, de saber minimamente, de ter uma previsão do futuro. Por esse motivo, a rotina, ela é algo que vem para nos acalmar, ela vem para tirar a nossa ansiedade do futuro e aí melhora inclusive a questão do estresse, por exemplo, né, que é um dos males do século. E a gente pode evitar muita coisa com a construção de uma rotina para a nossa vida. E aí muitas pessoas devem estar pensando, mas todo mundo tem uma rotina. Realmente, todos nós temos uma rotina, todos nós temos afazeres cotidianos que nos leva a ter uma organização, mesmo que seja apenas uma organização mental. Mas às vezes é importante a gente deixar isso claro para nós, que é uma rotina, que é algo que eu tenho que fazer diariamente, que é uma responsabilidade minha. E aí, mais uma vez, você pode me perguntar, ou você pode estar se questionando aí. Mas se está falando em responsabilidade, se está falando de repetição, isso é coisa chata. Não necessariamente. Imagine só uma situação. Você vai fazer compras, né? Então você entra no supermercado. Geralmente a gente faz compras num supermercado ou dois no máximo, né? Então a gente já conhece mais ou menos a organização do espaço. Não sei também se você já passou por isso, mas eu acredito que todos nós já passamos. E aí você entra no supermercado e aí mudaram as fileiras das coisas, a organização das coisas. Como você se sente? Eu me sinto perdida. E eu fico pensando comigo mesma, mas por que mudaram? Eu estava tão organizada, eu já sabia exatamente onde as coisas estavam. Eu podia pegar com muito mais facilidade e rapidez tudo aquilo que eu estava precisando, todos os itens que eu estava precisando. E aí eu tenho que repensar tudo novamente, eu tenho que sair perguntando para as pessoas que trabalham no local, para os colaboradores do supermercado, onde está uma coisa, onde está outra. E para mim isso é um pouco cansativo e os estudos também, inclusive da neurociência, eles já trazem essa questão, né, que
Nós precisamos de uma organização, nosso cérebro precisa de uma organização para a gente conviver com a gente mesmo, mas também para conviver com o outro. Então eu penso que talvez o mais interessante aqui seja a gente promover uma reflexão sobre a ressignificação da palavra rotina, né? Da ideia que ela traz para a gente. Porque se a gente encarar a rotina como uma organização, como um planejamento, seja um planejamento diário, né, do que nós temos que fazer, mas seja um planejamento um pouco mais longo, de uma semana, de um mês, com organização de metas, com o que a gente quer cumprir, com o que a gente não conseguiu cumprir, né? Porque essas coisas têm que estar incluídas também no nosso processo de reflexão da nossa rotina. Então, a minha ideia aqui é trazer realmente essa questão. Vamos pensar um pouco mais, será que rotina realmente é algo ruim? E então, para falar um pouco mais sobre isso, eu vou trazer a nossa convidada super especial, né? Que hoje nós temos uma menina para abrir essa nossa série, convidados e convidadas especiais. O nome dela é Leidiane Moura, ela é professora de História, mas ela é ainda psicopedagoga, neuropedagoga, então ela vai trazer várias discussões aqui, várias reflexões para a gente, para ajudar a pensar um pouco mais sobre essa questão da rotina. E é claro que esse encontro ele ocorreu à distância, graças a todas as possibilidades tecnológicas que nós temos hoje. Estamos em quarentena, tanto eu quanto ela, então o projeto ele vai se dar todo à distância. A gente conversa, faz uma pauta e depois nós organizamos a nossa gravação dos vídeos a partir do que foi discutido antes. Então, sem mais delongas, Leidiane, por favor. Oi, Gil. Primeiro, deixa eu agradecer por estar aqui nesse novo momento, né? Dessa série, dessa convidados e convidadas especiais. Que legal, que iniciativa bacana, que projeto legal. Desejando muito sucesso, né? Que todos possam aproveitar da melhor maneira possível. E sim, Gil, sim, a gente precisa ressignificar o sentido dessa palavra rotina. Ela nos foi ensinada de uma forma muito pesada, de uma forma muito difícil, né? E aos poucos nós fomos mais uma vez aprendendo que fazer coisas diferentes significa sair da rotina, que fazer coisas interessantes, boas, significa sair da rotina, e não é necessariamente sair da rotina, é muito mais sair da zona de conforto. E aí é interessante a gente deixar muito, muito clara essa separação entre rotina e zona de conforto, né? Porque a rotina é aquilo que nos dá segurança para dormir e acordar todos os dias. A rotina é aquele nosso plano de estratégias que nos faz planejar o nosso dia, que nos faz entender por onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, que caminhos nós devemos trilhar. Então, de forma nenhuma, a rotina ela tem que ser vista para nós como algo ruim ou algo que vai nos deixar nessa ideia de zona de conforto ou algo que vai nos impedir de crescer. É o contrário. É a partir de uma rotina bem planejada, é a partir de um estabelecimento de metas que nós vamos conseguir sim ter um desempenho diferente e ir a lugares que nós nunca pensamos ou imaginamos que seria inalcançável para nós. Então, vamos ressignificar sim o sentido dessa palavra rotina e vamos pensar em rotina como sinônimo de planejamento. Vamos pensar em rotina como sinônimo de metas, como sinônimo de estratégias, como sinônimo de objetivos, dos espaços onde nós queremos chegar, dos lugares onde nós queremos estar, das conquistas que nós queremos alcançar. Então vamos pensar sim em rotina pela sua necessidade, pensando nela como aquilo que nos permite traçar estratégias para chegar aonde nós queremos chegar. Pensando que o nosso lugar é onde a gente quer estar e que nós podemos alcançar aquilo que é sonhado. E que essa capacidade de sonhar faz com que a gente esteja vivo, né? Então, a gente já começa convidando todo mundo a ressignificar de verdade. Vamos sim repensar
o significado dessa palavra rotina, vamos sim repensar o que ela significa para todos nós e vamos sim desconstruir a ideia de algo pesado, difícil, ruim. Vamos afastar do significado de zona de conforto e vamos aproximar do significado de planejamento, de metas, de sonho, de futuro, de vida, de realização. Vocês viram, né, gente, como ela é maravilhosa, nossa primeira convidada para essa série, convidados e convidadas especiais. Pois muito bem, então, dando continuidade aqui sobre essa nossa conversa hoje, eu trago uma questão para a gente pensar, né, para dar continuidade, é a questão da habilidade do autoconhecimento. Para que a gente tenha uma organização, para que a gente repense o nosso dia a dia, é fundamental que a gente se conheça. Então, o autoconhecimento é justamente isso, a gente ter noção das nossas emoções, dos nossos sentimentos e aquilo que a gente acredita, os nossos valores, com o máximo de precisão possível. Por quê? Porque tudo isso influencia no nosso comportamento e como a gente age com a gente, mas também com o outro. Então, é fundamental que a gente tenha esse autoconhecimento. E quando a gente se conhece, a gente se torna capaz de compreender, por exemplo, a questão onde nós somos mais fortes, onde nós somos mais fracos, e aí a gente consegue, inclusive, construir um plano de ação para a gente superar, por exemplo, as nossas fraquezas, porque todos nós temos pontos fracos, né? Então, a habilidade do autoconhecer, ela é fundamental para a gente ter essa organização do nosso dia a dia, da nossa rotina. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele leva à autorregulação, que é uma outra habilidade e que eu acredito que seja a habilidade realmente que a gente está tratando aqui hoje, porque para se organizar, a gente precisa se autoconhecer e se auto-organizar é se autorregular. Para falar um pouquinho mais disso, eu chamo novamente Lady Anne e ela vai discutir um pouco mais dessa questão da autorregulação. Bom, Gil, você já falou um pouquinho sobre autoconhecimento, né? E a gente vai falar mais sobre a ideia da autorregulação ou da regulação das emoções. É impossível nós falarmos sobre autorregulação sem falar de autoconhecimento, né? Nós precisamos sim, de fato, nos conhecer, nos observar, olhar para dentro de nós mesmos, para nós conseguirmos trabalhar essa habilidade da autorregulação ou regulação das emoções. O que é a regulação das emoções? O que é essa autorregulação? A autorregulação é essa minha capacidade de regular as minhas emoções. E o que é regular as emoções? Seria administrar as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu não posso determinar o que eu vou sentir. É verdade, isso é inato. As coisas acontecem e eu sinto. Mas eu posso determinar o que eu vou fazer com aquilo que eu estou sentindo. E a regulação das emoções passa por aí, por essa capacidade de administrar as nossas atitudes diante dos nossos sentimentos. Veja bem, nós seres humanos, nós não temos que ser reativos. Eu não tenho que ver uma coisa, sentir e imediatamente tomar uma atitude ou imediatamente fazer alguma coisa. Eu tenho o direito de sentir alguma coisa, entender o que eu estou sentindo, para aí sim ter uma atitude, ter uma ação. Então, essa autorregulação, ela passa por essa minha capacidade de controlar as minhas ações, as minhas atitudes, mediante aquilo que eu estou sentindo. É interessante que é uma habilidade cognitiva, né? Mas diferente de várias outras, ela é uma habilidade aprendida pelo meio social. Então, as nossas crianças, elas aprendem a regular as emoções com os seus parentes próximos, com os adultos que convivem com ela, né? Então, é muito importante para o adulto ele ter o entendimento do que é a regulação das emoções, ele saber conhecer o que aquela emoção provoca nele, e aí vamos pensar aqui nas 5 emoções básicas: alegria, medo, tristeza, o nojo e a raiva, né? Vamos pensar nessas 5 emoções básicas. Então é pensar assim: o que a raiva provoca em mim?
Quais atitudes eu tenho tido quando eu sou tomado pela raiva, quando eu sou influenciado, motivado, levado pela raiva? O que é que eu tenho feito? Então, quando eu sou levado pela raiva, eu tenho brigado, eu tenho gritado, eu tenho batido. O que que eu tenho feito quando a raiva ela está em mim, né? A tristeza, quando a tristeza bate, o que que eu tenho feito? Quais atitudes eu tenho tomado? Quais escolhas eu tenho feito quando eu estou triste, e quando eu estou alegre, né? O que que eu estou fazendo com a minha alegria? Eu estou usando a minha alegria positivamente? Eu estou usando a minha alegria de forma negativa? Quando eu sinto nojo, quando eu sinto desprezo, o que que eu estou fazendo com essa emoção? Então é muito importante, primeiro de tudo, nós reconhecermos as nossas emoções e nós reconhecermos o que em nós é despertado quando aquela emoção aflora. Então, a partir daí, eu vou aprendendo a regular essas emoções. Eu vou aprendendo que eu posso fazer escolhas quando uma emoção fala mais alto dentro de mim. Que eu não sou obrigado a reagir a ela de uma forma impulsiva, como se eu não tivesse domínio das minhas próprias ações. Ah, eu não pensei. Ah, eu fiz sem pensar. Repensar essa atitude, né? Dizer a você mesmo que você pode pensar antes de fazer, que você pode escolher antes de fazer qualquer coisa. Realmente essa questão da autorregulação, ela é fundamental, né? E claro, anterior a isso, o autoconhecimento. Inclusive, eu gostaria só de fazer esse comentário antes de qualquer coisa. Quando a gente se autoconhece, a gente consegue traçar estratégias para melhorar aquilo que a gente considera não tão positivo em nós, né? Porque a gente sempre tem algumas características que a gente julga não ser legais, que a gente acha que talvez precise mudar, que talvez né, não esteja fazendo bem nem para a gente, nem para as relações com os outros. E nada melhor realmente de se fazer é o autoconhecer. E a seguir, o autorregular, como Leidiane falou tão bem. E para dar continuidade a essa nossa conversa aqui sobre rotina, sobre autoconhecimento, autorregulação, eu trago aqui alguns aspectos que eu acho que aí já dá início realmente aquelas dicas maravilhosas de como a gente pode se organizar. Então a primeira coisa é vamos ficar calmos, porque a gente pode sim, qualquer um de nós é capaz de fazer esse processo de autoconhecimento, de autorregulação e construir uma rotina, algo que realmente funcione para a gente. E isso é fundamental, gente, algo que funcione. Não adianta a gente olhar para os exemplos dos outros e tentar colocar em prática aquilo que talvez não tenha a ver com a nossa vivência. Então eu diria para vocês o seguinte: é super importante que a gente se autoconheça mesmo. Porque é só com isso que a gente vai fazer essa construção de uma forma mais segura. E assim, né, sem querer desmotivar, mas uma coisa que é importantíssima a gente entender: não há uma fórmula. Não há uma fórmula, gente. Tristemente, cada um de nós vai precisar fazer todo esse processo. Tristemente, ou felizmente, né? Porque aí também fica algo que é seu, que não é de ninguém, que responde às suas necessidades e que cabe perfeitamente na sua família, na sua organização familiar. Então, talvez seja algo também positivo, essa coisa da rotina não ser algo que a gente possa compartilhar com todo mundo. As ideias, elas são interessantes sim, e são justamente essas ideias que a gente vai trazer aqui hoje, daqui a pouco. Mas assim, o ponto importante é
Precisamos de rotina, mas essa rotina tem que ser nossa, tem que ser pensada por nós. E fundamental que essa rotina seja construída de uma forma colaborativa, né? Todas as pessoas que moram na casa, e aí eu estou pensando numa organização familiar que tenham adultos, crianças, não importa. Se você é sozinho, claro, essa organização ela vai ser muito mais simples, mais prática de fazer, porque só depende de você. Mas quando envolve outras pessoas, aí às vezes complica um pouco mais. Então é interessante que você pense isso com as outras pessoas, é interessante que você pense isso com todos os outros membros da família. E dar tarefas para todo mundo, né? Um outro momento a gente estava conversando, Leidiane e eu, e a gente estava discutindo justamente sobre isso. As crianças elas precisam participar dessa organização familiar, os adolescentes também precisam, todos precisam participar e colaborar da maneira que puderem. Por exemplo, uma criança de 3 anos, ela tem capacidade de fazer algumas coisas. Ela pode tirar a roupa, ela pode colocar no cesto, ela pode guardar os tênis, ela pode fazer uma série de atividades que vai fazer com que ela se sinta pertencente àquela organização familiar. Se a gente não faz isso, a criança cresce entendendo que ela é algo que fica à parte e os pais são os responsáveis por organizar tudo, por todas as tarefas. Mas vai chegar um momento que você vai dizer: filho, filha, faça tal coisa. E aí imagine se essa pessoa já é um adolescente. Então ele provavelmente vai olhar para você e vai dizer: mas por que eu tenho que fazer isso? Eu nunca fiz nada antes. Né? Eu nunca forguei a minha cama, eu nunca tive que fazer absolutamente nada, por que tenho que fazer isso agora? Então a nossa. Sim, Gil, é muito importante que nós tenhamos essa ciência de que cada família é um mundo, né? Cada núcleo familiar é um universo diferente, cada família tem a sua forma de se organizar, tem a sua dinâmica de funcionamento, né? Mas nós podemos trazer algumas dicas, algumas situações que podem ajudar, que podem tornar os momentos difíceis menos difíceis, né? Tem situações que a gente sabe que vai ter, que terão o seu nível de dificuldade e nós podemos tentar conviver com elas de uma forma mais amena, né? Então é muito importante que nós tenhamos sim a rotina nas tarefas diárias, a hora de acordar, a hora de se alimentar, a hora de fazer a higiene do corpo, a hora de brincar, a hora de ter tempo livre, tempo para não fazer absolutamente nada, o momento da convivência familiar, o momento de interação familiar. É muito importante, tanto para o adulto quanto para a criança, ter os momentos do dia, ter os momentos para se dedicar a coisas específicas que são necessárias à nossa vivência como seres humanos. Então, estabelecer com a sua criança a hora de acordar. Se a sua criança dá muito trabalho para acordar, ou se ela dá trabalho para tomar banho, se ela dá trabalho para comer, ter esses horários muito específicos, não ficar oscilando. Se você sabe que ela dá trabalho para acordar, então manter o mesmo horário para dormir, né? Se você sabe que ela dá trabalho para dormir, que ela não quer parar na hora de dormir, ter o ritual que anteceda a hora do sono, né? Que ritual é esse? O jantar, depois do jantar os dentes, depois dos dentes um momento de brincadeira, um momento de leitura. Se dá trabalho para dormir, é muito importante tirar a tecnologia antes da hora de dormir, porque vai ativar o cérebro. Então, tirar, fazer ali um momento de brincadeira, um momento de leitura, de jogo de tabuleiro, alguma coisa que vocês possam interagir e ir preparando aquela rotina para a hora do repouso. Olha, nós vamos jantar, relembrando a criança, nós vamos jantar, depois do jantar a gente vai fazer o nosso momento de brincadeira, depois do momento de brincadeira você vai escovar os seus dentinhos e vai preparar o seu corpo para o descanso, né? Isso também serve para o adulto que tem dificuldade para dormir. É muito importante que ele siga um ritual, porque ele vai dando ao corpo as informações que o corpo precisa para entender que está chegando a hora do sono.
que está acabando o estágio de vigília, que seria esse tempo que nós estamos acordados, e está chegando a hora do sono. Se a sua criança dá trabalho, por exemplo, para tomar banho, se todo banho é um escândalo diferente, e aí você acaba protelando a hora do banho, porque para você também é um momento muito difícil, manter a rotina da hora do banho, manter a rotina de que ele vai acordar, e quando ele acordar ele vai se alimentar, e depois que ele se alimentar ele vai tomar banho, né? E ali ele talvez faça o mesmo escândalo, talvez ele continue da mesma maneira, mas você vai estar preparado para que naquele momento vai acontecer grito, naquele momento vai acontecer um escândalo, e você vai reagir de uma maneira diferente, e aos poucos a sua criança vai reagir de uma maneira diferente, né? Se a gente está no ambiente escolar e a gente sabe que quando volta do intervalo a minha turma é sempre muito agitada, então eu não vou deixar atividades que exijam deles um nível maior de concentração para depois do intervalo, porque eu sei que eles vão voltar agitados. Se eu sei que no começo da manhã eles estão sempre muito sonolentos, eu posso colocar ali as atividades mais práticas, né? Que eles não precisem ficar parados ouvindo, mas que o corpo entre em movimento para que eles possam ir entrando naquela dinâmica que eu vou propor. Então, seguir rotina nos ajuda em todos os aspectos, e quando nós colocamos os momentos em que as coisas vão acontecer, nós criamos, tanto no adulto quanto na criança, tanto no professor quanto no aluno, uma segurança maior. Eu sei que em determinado momento eu vou parar uma atividade e eu vou iniciar a outra, né? Então, isso cria uma segurança que nos dá uma estabilidade emocional que nós necessitamos para conviver diariamente. É muito importante quando nós colocamos horários para todas as coisas. Sim, não quer dizer que aquilo ali é uma forma, que se eu não conseguir cumprir aquele horário eu estou errando com o mundo inteiro, não. Quer dizer que aquilo ali são metas flexíveis, são metas possíveis. E dependendo da situação do dia, eu posso sim adaptar diante das minhas necessidades. Mas é muito mais eu ter o entendimento que as coisas elas têm uma sequência e que dentro dessa sequência eu vou conseguir me organizar da melhor maneira possível. Pessoas, só por hoje a gente finaliza nossas discussões sobre rotina. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E eu agradeço muito a Leidiane, porque ela é uma pessoa especial na minha vida, uma grande amiga, uma grande profissional. A gente aprende muito juntas, né? E acredito que foi uma ótima experiência para vocês também. Então, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar a página e ativar o sininho, porque fazendo isso vocês nos ajudam e a gente consegue trazer cada vez mais conteúdos para serem apresentados aqui. Então, até a próxima. Grande beijo.